Como que tem que ser uma sala para fazer um procedimento de micropigmentação. É muito importante porque tem muitas coisas que a vigilância sanitária exige e você tem que ter aí na sua sala. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que a sua sala ela tem que ter paredes lisas, piso liso, tá? Onde não acumula poeira, muita sujeira, tá? Você tem que manter esse ambiente sempre limpo. As paredes, por exemplo, tem que ser lisa porque você precisa às vezes lavar mesmo. O chão também você precisa lavar. Então é importante você saber disso, né? Porque às vezes você não tem, por exemplo, sei lá, tem uma sala aí que você acha que pode usar, que é uma sala de madeira ou em PVC, enfim, e não pode, tá? Vigilância sanitária não autoriza um espaço assim. Uma outra coisa também que a vigilância sanitária exige é que dentro da sua sala tem uma pia, né, com torneira, sabonete líquido, papel toalha e sabonete antisséptico. Aqui eu tenho uma cuba para fazer a lavagem, tá, das minhas ferramentas, luvas para fazer essa lavagem, tá? Tem que ter escovinha também específica para fazer essa lavagem, não pode ser uma escovinha que você use para fazer limpeza em outros ambientes, por exemplo. A água corrente, né? Autoclave, já conversamos sobre isso, que tem que perguntar na vigilância sanitária aí da sua região, da sua cidade, em relação às pinças, se você precisa esterilizar ou se você pode usar as descartáveis. Porque a gente consegue usar todas as ferramentas, na verdade, dentro do trabalho em micropigmentação, a gente consegue trabalhar com tudo isso descartável. E a única coisa que fica, então, é a pinça, a tesoura, mas como não tem contato com sangue, então você tem que realmente perguntar. Eu optei em ter a autoclave porque é uma segurança a mais para mim, uma segurança a mais para cliente, gera muito mais confiança mesmo das nossas clientes em relação ao nosso trabalho. E aqui daqui para cá eu tenho meus outros materiais como a cerinha, palito, touca, produtos que eu uso para fazer design de sobrancelha mesmo. Aqui tenho luvas, cotonetes, algodão, todas as ferramentas que eu uso para design de sobrancelha está aqui em cima dessa bancada. E aqui então eu tenho todas as ferramentas que eu faço a utilização para fazer design de sobrancelhas. Para fazer micropigmentação, aí eu preciso ter um ambiente separado com todas as ferramentas e todos os produtos também. Não pode ficar totalmente misturado essas ferramentas, tá? Antes de você executar, né, a micropigmentação em uma cliente, você até pode deixar em cima, mas no momento do processo da micropigmentação, você tem que ter uma bancada separada para fazer essa micropigmentação, porque você precisa dessas ferramentas e esses produtos todos embalados, todos protegidos, tá? E aí você vai precisar de um carrinho auxiliar. Eu tenho assim, né, esse carrinho desta forma. Aqui eu deixo os meus produtos, dermógrafo, outros materiais que eu vou precisar para fazer todo o procedimento de micropigmentação. Quando eu vou atender a minha cliente, fazer todo esse processo, eu tiro esse carrinho daqui com todas as minhas ferramentas e produtos embalados e trago próximo à maca para ficar perto de mim. Tá? Então ali fica só exatamente o que eu vou usar naquele momento, tá? Tudo embaladinho, tudo bonitinho, como você já sabe como tem que ser. Então por isso que você tem que ter um carrinho auxiliar para fazer esse trabalho. Não dá para ser uma bancada estática, porque você vai ter que estar sentada no mocho, não tem como você ficar levantando do mocho para ir até a sua bancada, para pegar os seus materiais, fica muito difícil. Então você tem que ter isso tudo para sua comodidade mesmo e por segurança também. Porque lembrando que a gente está trabalhando com agulhas, então se você ficar para lá e para cá, corre o risco de você derrubar o seu dermógrafo, derrubar a agulha, enfim, derrubar pigmento, não é legal. Então você tem que ter ao seu alcance mesmo todas essas ferramentas de forma muito mais segura. Principalmente se você trabalha no mesmo ambiente com outros serviços também. Como você viu aqui, eu trabalho com design de sobrancelhas, trabalho com cílios,
faço outras coisas também, não é só micropigmentação. Então a gente tem que separar esses materiais de cada atendimento. E você vai precisar então de uma maca, né, para fazer a micropigmentação. Não tem como ser numa cadeira de salão, por exemplo, você já sabe disso. Precisar de um mocho para você se posicionar de uma forma confortável para fazer esse trabalho. Travesseirinho para acomodar mesmo a cabeça da cliente, é interessante esse porque você acomoda nas laterais, a cliente fica muito confortável e você sente muito mais segurança também em relação ao movimento mesmo ali e a fixação da cabeça mesmo da cliente para você fazer o trabalho de micropigmentação. Você vai precisar de luz, por mais que o ambiente seja claro, aqui eu tenho janela, porta ao fundo, mesmo assim eu preciso de muita luz em cima de onde eu estou fazendo esse trabalho. Não posso fazer num ambiente escuro, sem luminosidade, tá? Tem que ter luz, muita luz mesmo. Se você puder colocar o máximo de lâmpada no seu ambiente, você coloca, porque você vai precisar que ao longo do tempo você pode gerar aí algum problema de visão mesmo, porque a gente necessita, é obrigatório na micropigmentação você enxergar a agulha. Então, se você não está enxergando a agulha no momento que você está fazendo o seu trabalho, alguma coisa está errada, alguma coisa vai sair de errado. Então, você tem que enxergar. E num ambiente escuro, você não vai conseguir enxergar a ponta da sua agulha. E você sabe que a ponta da agulha do dermógrafo ela é muito fina. Então, muita luz. Aqui eu tenho um ring light, é o nome disso. Não precisa ser luminária mesmo de estética, ou se você optar pode ser, mas eu gosto do ring porque ele é muito melhor e também é muito mais barato que uma luminária de estética, tá? Isso já fica uma dica aí pra você. Então esses rings aí você vai pagar aí menos da metade do valor de uma luminária mesmo para estética. Se você quiser, você pode. Tem também umas luminárias onde eles têm tipo uma pega onde você pode posicionar no carrinho que você tem no seu espaço, né, para fazer essa micropigmentação. Então não precisa de pé, por exemplo. Se você tem um espaço pequeno, também você já tem que pensar nesse detalhe. Aqui meu espaço é grande, é bem espaçoso, então não há necessidade de ter uma luminária no meu carrinho, mas se o seu espaço for pequeno, você tem essa opção também. Pode pôr a luminária no carrinho, posicionada em cima mesmo do carrinho, e aí é um pé a menos que você tem ali no seu espaço. Muito importante você ter 3 tipos de lixo dentro da sua sala, tá? Que é o lixo de pérfuros cortantes, que é o lixo de contaminantes e o lixo comum. Aqui eu tenho no cantinho, eu deixo longe de onde a cliente entra. Por quê? Porque às vezes a cliente está com um lixinho, ela vai jogar um lixo errado, por exemplo, na minha lixeira de contaminante ou na minha lixeira de pérfuros cortantes. Então deixa esse lixinho longe, tá? Eu tenho outro lixinho aqui, que é um lixinho se a cliente chega aqui dentro da minha sala com um papelzinho de bala, qualquer coisa, tem esse lixinho ali que vai auxiliar ela. Não precisa ela atravessar a minha sala e lá jogar nos meus lixos, que são lixos mais específicos mesmo, para todo o material que eu uso aqui dentro da minha sala. É uma descrição, né, um indicativo em cima do seu lixo, de que lixo se trata, né? Por exemplo, no meu lixo comum tem uma descrição falando que é lixo comum, em cima do lixo contaminante também, e o meu lixinho de pérfuros cortantes também tem toda essa descrição, um aviso mesmo para que é esse lixo, qual é o fim dele. E aqui, então, eu tenho uma mesinha, não é obrigatório você ter uma mesa dentro da tua sala. Aqui achei interessante porque eu faço sempre avaliação nas sobrancelhas, nas minhas clientes, antes de fazer a micropigmentação. Eu gosto de conversar com elas, fazer mesmo uma consultoria antes de fazer a micropigmentação. Então eu quis fazer, foi mesmo um capricho, ter essa mesinha onde eu estou ali conversando, que tem uma cadeira frente a frente, né, onde eu sento em uma, a cliente senta na outra. E aqui ela pode preencher a ficha de anamnese, né, preencher o termo de autorização de imagem,
né, que você sabe que já está incluído ali na ficha de anamnese, porque a gente precisa de documentos, né? Se a gente quiser publicar uma foto, a gente precisa também documentar esses procedimentos. Então, você tem que ter, junto nessa ficha de anamnese, um termo de autorização de imagem. E você sabe também que tem que ter um termo de autorização de menor. Então, eu já tenho todos esses documentos aqui. Quando a cliente chega, é só pegar e assinar, tá? Tem a ficha de anamnese, então, que é onde fala tudo sobre o que pode e o que não pode. Tem o termo de autorização e o termo de consentimento de menor, se por um acaso surgir algum cliente que seja de menor, né? Aí tem todo esse termo para assinar e tudo certinho. Então, deixo tudo aqui em cima da minha mesinha, que quando a cliente chega, já fica prático para ela preencher esse documento, colocar os documentos dela, nome, assinatura, enfim, tudo que precisa para fazer a micropigmentação. Então, a mesa é cômodo, é confortável para a cliente fazer tudo isso e para mim também conversar com a cliente para tentar entender o que ela quer, o que ela precisa e tudo mais. Você também pode fazer isso com a cliente sentada na maca, tá? Não precisa, como eu falei, ter a mesinha com esse cantinho aqui, esse cantinho especial, você não precisa ter, só se você quiser mesmo. Você pode fazer tudo isso na maca, senta a cliente na maca, ou pode fazer também na recepção. Na recepção eu acho assim muito, só se você não tem muito movimento na sua recepção. Aí sim você pode conversar com a sua cliente, tentar entender o que ela precisa, para depois trazer ela para a tua sala. Ou então faça isso tudo na maca, conversa com ela, senta lá na maca, bonitinho, olhe de frente a frente, fique de frente a frente com ela, para conversar mesmo, saber o que realmente ela precisa fazer, que ela precisa consertar nas sobrancelhas dela, e você vai indicar, então, o procedimento correto para aquela cliente específica. Bom, tudo isso, né, que eu tenho aqui dentro da minha sala. Como você sabe, algumas coisas são obrigatórias, outras não. Algumas são para conforto da cliente, outras para o seu conforto, né? Que isso é muito importante, você estar confortável para fazer esse procedimento, que não é um procedimento fácil. Você precisa de uma concentração maior, você precisa desse conforto para você se sentir mais segura também. Porque no momento de executar mesmo a micropigmentação tem tanta coisa que você precisa estar atenta, e essas coisinhas, né, que tá ali para te ajudar antes de todo esse procedimento, vai te auxiliar no momento que você pega o seu dermógrafo fazer a micropigmentação. Por exemplo, o carrinho, né, como eu falei, vai te auxiliar ali na hora mesmo, para você não precisar ficar virando, às vezes saindo do seu mocho para fazer todo esse processo.